Saúdo a igreja amada com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A palavra desta noite está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu o seu discípulo, o apóstolo Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 32. O tema da palavra desta noite: as 5 prioridades na vida do cristão. Enquanto os irmãos vão procurando o texto, eu convido a todos, aqueles que não fizeram, que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, que se inscrevam no meu canal no YouTube, acione o sininho de notificações e compartilhe a mensagem. Abençoe a vida de outras pessoas, porque nesses tempos de fim, as mensagens de edificação, elas hoje são fundamentais para nós nos mantermos na direção, na bússola que nos é a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 32, diz desta forma: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Pai Celestial, está lido o Evangelho, a mensagem desta noite, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, edificando o seu povo e todos aqueles que vão receber essa mensagem posteriormente. Toda honra e toda glória seja dadas a Ti, meu Pai, e louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Jesus, então, dá aqui uma lição sobre o discipulado, e ele fala daquele que confessa a Ele diante dos homens e que os nega. Ainda não estamos na grande tribulação, então esse confessar e negar ainda não está diante das exigências do anticristo, mas o mundo tem imposto. E quando ele coloca aqui que os inimigos serão os seus familiares, ele fala justamente daqueles que vão querer ser seu discípulo, porque nem todos os familiares vão se converter. E ele coloca aqui então aquele que ama o pai, a mãe, o filho, a filha, mais do que a mim. O que ele está falando? Ele está mandando odiar a família. Ele coloca uma ordem de prioridades. E nós aprendemos na palavra do Senhor que existem 5 prioridades na vida do cristão. E a gente andei dando uma pesquisada na internet para ver o que o povo escreve sobre isso, e vi como é que no passado era a ordem. Agora, para agradar as pessoas, os pregadores mudaram. Eu falei, gente, por que fizeram isso? Hoje o Evangelho, ele não é o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho segundo você quer ouvir. Então você escolhe quem você quer escutar. Então eu quero ouvir o pregador que fala isto, aí você escolhe, assiste, e assim vai. Só que isso tem causado sérios problemas na vida desta geração. Nós estamos vivendo hoje a pior geração de cristãos que o Senhor Jesus teve na terra. Não no sentido geral, porque existem aqueles que estão em países de perseguição, como na Coreia do Norte, na China, nos países islâmicos, que são mortos a cada dia. Estou me referindo, agora nós vamos falar da nossa casa, do Brasil.
A igreja no Brasil hoje é mais motivo de escândalos e de afrontar o evangelho com pecado do que qualquer outra coisa. Então veja bem, nós estamos vivendo tempos de fim. Andei ouvindo algumas mensagens de pregadores, né, de teólogos, gente que conhece também o original, falando mais no linguajar que eu entenda, batalhando no original. E eu comecei a ver a que ponto que está a descrença dos nossos dias. Os pregadores, meu Deus do céu, se os pregadores não estão acreditando mais na palavra, para vocês terem uma ideia a que ponto nós chegamos, aqui já tem ensinamentos, inclusive vastamente na internet, de que se chegou ao ponto de que já estão pregando que Jesus Cristo não vai voltar. Só para vocês terem uma ideia a que ponto está a igreja no Brasil. A igreja brasileira hoje faz parte de um grupo, no sentido da maioria, e quanto maior, mais rica, mais fora do evangelho está, porque a ênfase hoje é o dinheiro. Nós vivemos tempos difíceis de apostasia, e infelizmente eu tenho que dizer para vocês que as coisas vão ficar piores, elas vão piorar, e a gente terá a oportunidade de falar sobre isso, porque eu tive orando. Quando a Catarina sai de casa, na banda passa lá, pega ela de manhã, 6 horas eu levanto e vou orar. Então eu fico, normalmente, eu oro das 6 às 8. Sábado eu fico 2 horas só orando, não quero fazer mais nada, só falando com Deus. E ele me deu 2 visões do que eu estava ensinando. Falei, meu Deus, vou ter que voltar a pegar esses assuntos. Mas a questão é que as coisas de Deus, e eu me lembrei de uma pregação do Jim Swaggart, em que ele falava isso na década de 80, e que nós chegaríamos um tempo, e vi hoje depois um pregador falando a mesma coisa, em que a humanidade vai rejeitar o Espírito Santo, a palavra de Deus, que é exatamente isso que tem que acontecer para o anticristo, mas isso fica para uma outra ocasião. O que eu quero falar hoje? Jesus ensina a ordem que tem prioridades. O reino de Deus, ele tem prioridades. E nós vemos que, se você é maduro, é espiritual, você coloca, um discípulo, você vai colocar isso como ele quer. Se você não é, você faz ajustes, como todo bom brasileiro. Prioridade, essa palavra do latim prioritate, ela quer dizer, é a qualidade daquilo que está em primeiro lugar, numa série de ordem de coisas que devem ser feitas. É a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial, emergencial. Então você coloca em ordem. Você, por exemplo, quando você vai sair, e de repente você tem durante o dia, por exemplo, 6 coisas para fazer. Você não coloca em ordem? Primeiro eu vou no banco, depois eu passo no mercado, aí eu passo na loja para pagar isso. Você põe em ordem aquilo ali. Aprender a priorizar significa organizar a própria vida. É ter claro os seus valores, para que você possa fazer uma ordem. Quando você é uma pessoa que consegue organizar isso, você consegue atingir os seus objetivos, com muito mais, vamos dizer assim, mais diretamente. As nossas prioridades, elas devem estar em sintonia com aquilo que ensina a palavra de Deus, se eu sou cristão, discípulo dele. Se não sou, eu sigo aquilo que é a minha intuição. Em resumo, você tem que viver e ordenar a sua vida dentro da escala de valores, como Deus ordenou. Estamos falando de prioridade, de valores e de ordem, não a escolha de alguns fatores que terão lugar na sua vida ou não. Muitos cristãos, em nome de uma prioridade, eles deixam de fazer as outras. Isso é prova de que são crianças na fé, e são meninos, né? Não adultos, como Paulo escreve em 1 Coríntios 3:3 e 13:11. Por exemplo, vamos imaginar assim, você tem prioridades para fazer. Olha, você tem que trabalhar, escovar os dentes, dormir, fazer refeições e tomar banho. Tá, aí você fala assim, bom, eu vou priorizar as refeições, escovar os dentes, dormir e trabalhar. Eu não vou tomar banho. Aí pergunta para você, por que você não toma banho? Não, a prioridade minha é escovar os dentes, é dormir, é trabalhar. É mais ou menos isso que os cristãos estão fazendo nos nossos dias. Por isso que é uma geração espiritualmente fraca. Nós temos 5 prioridades ensinadas na palavra: Deus, a família, a igreja, o seu ministério, você e o seu ministério, e o trabalho. São nessa ordem: Deus, a família, a igreja
você, seu ministério e o trabalho. O que acontece? Acontece que nós não obedecemos isso. Uma boa parte dos cristãos hoje não entendeu isso. Então, quando Deus me falou isso, eu falei, Senhor, mas ensinar de novo a mesma coisa? Mas o Espírito Santo me deu uma dica importante. É sempre importante essa direção. Dê exemplos. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de ficar explicando cada uma, eu vou dar exemplos da Bíblia para facilitar o entendimento do que significa, como que é feito. Através dos exemplos da Bíblia, porque toda vez que você olhar no exemplo, você vai lembrar. Então nós vamos ver como é que essas pessoas colocaram Deus, a família, a igreja, o ministério e o trabalho na ordem certa nas suas vidas. Porque a tendência no nosso tempo, as pessoas dizem assim, olha, a minha prioridade é a família, abandona a igreja, Deus então nem entra mais em conversa, ministério e o trabalho. Então ele fica com a família e o trabalho. A geração de hoje, ela cuida desses dois, quer dizer, ela acha que cuida desses dois. Então nós vamos ver como que a Escritura ensina isso, e através da palavra de Deus vai ficar muito mais objetivo. Primeiro, a prioridade é Deus. Como é que a gente vai entender isso aqui? Vamos lá, o primeiro. Eu vou pegar o primeiro exemplo, lá em Josué 6:25. Raabe, a meretriz. Essa mulher, ela era uma idólatra, era uma meretriz, ela era uma prostituta, ela era uma mulher da vida, era uma mulher pecadora, e ela adorava ídolos. E diz então a palavra do Senhor lá em Josué, que quando ele enviou os seus espias, ela os acolheu, ela teve fé, ela acreditou, de alguma maneira ela ouviu falar sobre o Deus de Israel, e ela preferiu confiar nele, tanto que Josué diz assim, assim deu Josué vida à prostituta Raabe, e a família de seu pai, observem, ela e a família dela, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Portanto, esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar a Jericó. Então a gente vê que esta mulher, ela coloca Deus em primeiro lugar, e ela é obrigada a correr risco da própria vida, escondendo aqueles espias. Aí o que o Novo Testamento fala sobre a fé desta mulher? Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, a meretriz, ela não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então ela se diferenciou da sua geração. Ela vivia numa geração e numa cidade inteirinha perdida, que foi destruída, mas ela conseguiu ver luz e levou a família dela. Então ela colocou Deus em primeiro lugar e trouxe a sua família, e foram salvos. Mas o que diz mais a palavra do Senhor? Acontece algo incrível, talvez você não saiba. Mateus 1:5-16. A Raabe, ela se tornou ancestral do rei Davi, consequentemente ancestral do Senhor Jesus Cristo. Lá está em Mateus, o Evangelho, ele fala, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou a Ruth, de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, o Jessé gerou o rei Davi. Aí vai chegando na genealogia no final, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então veja bem, isso é colocar Deus em primeiro lugar. Ela desafiou tudo o que tinha, colocou o Senhor, trouxe a família para a salvação, e ainda entrou na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Tiago diz assim em 2:25, e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Então, ela renuncia, ela coloca realmente Deus em primeiro lugar, ela renuncia os seus ídolos de paus, imagens de pau, de pedra, de gesso, de ouro, ela renuncia os pecados, não só dela, mas daquilo que cometia, e traz o Senhor. Então, o primeiro exemplo que a gente tem é dessa mudança. Então, quando se coloca Deus em primeiro lugar, você muda mesmo, são duas pessoas distintas, antes do Senhor e depois. Vamos agora para o Novo Testamento. Vamos pegar um exemplo que eu gosto demais. E ele é bem brasileiro. Vamos lá em Lucas 19, nós vamos ver Zaqueu. O Zaqueu, ele era um cobrador de impostos do Império Romano, e ele ficou rico sendo corrupto com o dinheiro público, roubando o dinheiro do povo. Ficar rico como corrupto, no Brasil, eu nem preciso falar para vocês, não é? É só ver a situação que está o nosso país. A corrupção aqui é uma coisa assim, é o que mais tem no Brasil. O Brasil tem corrupção para exportar, e infelizmente
a igreja e os falsos pastores estão envolvidos nisso também, porque o diabo não brinca de ser diabo. Mas o que acontece? Quando Jesus aparece na vida dele, ele que era baixinho, estava lá naquele pé de sicômoro, ele desce, ele faz uma mudança drástica, ele vai deixar de adorar o dinheiro e passa a adorar a Deus. Vamos lá. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, então ele era baixinho. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, e olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. Até aí é igual para todo mundo, né? Aceita Jesus, chora e se emociona. Mas vamos lá. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que ele entrava para ser hóspede de um homem pecador. Porque vocês imaginam, da mesma maneira que a gente, quando fala o nome de um corrupto hoje, o povo correto, sente esse povo, mas esse homem ele é pecador, o cara é corrupto. E levantando-se Zaqueu, aí Zaqueu mostra realmente que ele não estava brincando em serviço. Disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, quer dizer, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, o que Jesus disse? Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, ele diz: Senhor, a mudança foi tão grande, ele tirou as suas prioridades, ele tirou os seus propósitos e muda. Ele diz: eu vou dar metade dos bens. Vocês já imaginaram se todos os corruptos do Brasil, em cada cidade, dessem metade dos bens que roubaram do erário público para o povo pobre? Acabavam os pobres no Brasil, não tinha mais pobre, ia ficar todo mundo bem de vida. Vocês já imaginaram? Desde o Nordeste para cá, pega lá do alto, eles falam do Iapoque ao Chuí, mas não é bem assim o mapa, né? Mas enfim, vamos pegar lá de cima para baixo, acabava os pobres. O Zaqueu fez isso, e ele disse mais: quem ele defraudou, quem ele roubou, ele vai dar 4 vezes mais. Quer dizer, se ele roubou 100, ele dava 400. Isso é conversão de verdade, isso é colocar Deus em primeiro lugar. Ele mudou de vida. E por que a gente vê no noticiário cada dia mais? A gente vê nas redes sociais, a gente vê na própria realidade, na nossa realidade, os cristãos no meio de escândalos e não mudam de vida, porque Deus não é a primeira prioridade, porque não são convertidos, porque não nasceram de novo, são velhos, é o pecado, é a obra maligna que ainda está na vida dele. E por último, de Deus, o último exemplo, o exemplo que eu mais gosto de dar: Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, que Deus vai transformar no maior vaso que Jesus Cristo teve nesta terra, na minha opinião. Nós vemos lá em Atos 9, 1-6, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Então Paulo, aqui ainda era Saulo, só de ouvir o nome dele, os cristãos tremiam. E no caminho ele encontra Jesus. E é interessante que quando ele fala quem é Senhor, no original é Kyrios, é a palavra utilizada para o imperador. Só o imperador recebia isso. O cristão, se ele dissesse César é Kyrios,
se ele negasse isso, dissesse que Jesus é Quírios, ele morria. E Saulo agora então reconhece o Senhor Jesus. Aquele religioso perseguidor de cristãos, que se apavorava só de ouvir o nome dele, a sua conversão fez com que ele colocasse Cristo em primeiro lugar. Ele escreve em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Até a fé que a gente tem vem dele, e ele prova o seu amor em tudo no finalzinho da vida, quando ele diz: de agora ninguém me inquiete, porque trago o meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ainda não era bem o final da vida dele, mas quando ele já estava no auge do ministério, ele já trazia as marcas. Muito bem, ainda tem o Enoque aqui, ainda quero falar rapidinho do Enoque. Esse aqui, esse rapaz, esse irmão, o Enoque, ele não só colocou Deus em primeiro lugar, que ele desenvolveu um tipo de relacionamento com Deus, que Deus não teve escolha, teve que trazê-lo para si vivo. Diz assim lá em Gênesis 5, 21 e 24: e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Então ele teve um filho. O Enoque tem um filho, está lá casadão, cuidando da família. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Então ele tinha aquele monte de filhos e filhas. Imagina que ele devia ter uns 10, aquela casa cheia de filhos. Mas diz que 300 anos depois que nasceu o primeiro filho, alguma coisa aconteceu com Enoque. Ele viu algo e ele passou a andar com Deus. E 300 anos, isso numa época em que as pessoas morriam com mais de 800 anos. E o que acontece com ele? No versículo 24 diz, então 23: e foram todos os dias de Enoque 365 anos, um ano para cada dia do ano. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ele alcançou um nível tal que Deus o levou embora. Se na época tivesse funerária, ele nem gastou, não teve nem vergonha para chorar, ele foi vivo para o céu. O que diz Hebreus 11:5 sobre isso? Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então isso é andar com Deus. Ele alcançou um testemunho de Deus, de que lhe agradou. Ele andou tanto com Deus, que ele foi poupado de morrer. Você imagina isto? É um exemplo. A Bíblia fala pouco dele, mas também fala dele, não precisa falar mais nada, né? Num tempo dessa forma, ele não precisou morrer para ver Deus. O pessoal hoje diz, para morrer tem que ver, para ver a Deus tem que morrer. Não é Enoque. Agradar a Deus. Aí a pergunta: você agrada a Deus? As outras vai ser mais fácil você entender o primeiro. Da primeira depende as outras, porque se você quer agradar a Deus, você tem que fazer isso. Nós vamos para a família. Vamos para falar da família, e aí nós vamos dar exemplos que vão ajudar vocês a entenderem. A maioria dos cristãos, a segunda prioridade é a família. A maioria dos cristãos que já não se congregam mais, não tem mais nenhuma participação na sua congregação, para lembrar que eles ainda são cristãos, pelo menos têm título, se justificam dizendo que a família é a sua maior prioridade. Agora, será que isso é verdade mesmo, de acordo com a palavra de Deus? Ou será que eles estão acreditando numa mentira? Há uma lenda judaica que diz que a mentira e a verdade, elas se encontraram. Aí a mentira disse para a verdade assim: bom dia, verdade. A verdade então saiu fora de onde estava, foi conferir o dia. Aí ela viu que o dia estava ensolarado, estava calmo, estava bonitinho, ela concordou, então ela disse: bom dia, mentira. E a mentira então ela convidou a verdade para tomar banho. Ó, tem um rio ali, vamos lá. Então as duas desceram até o rio. Chegando lá, como era costume antigamente, elas tiraram as roupas, dependuraram no lugar e entraram na água. Quando a mentira viu que a verdade entrou no rio, o que ela faz? Ela rouba as roupas da verdade, se veste e vai embora para a cidade. E
a verdade então sai correndo nua na rua. Ela fugiu, ela não tinha que se envergonhar, mas ela fugiu. E aí as pessoas passaram a acreditar na mentira vestida de verdade muito mais do que na verdade nua e crua. Então é muito mais fácil quando você está na carne acreditar numa mentira que te agrade do que na verdade que contraria a sua vontade. Se você realmente tem a família como prioridade, significa que você está atingindo três níveis ou dimensões, 3D na sua vida. A primeira, o exemplo moral de marido e mulher. Em Hebreus 13:4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Então a primeira coisa, a King James Fiel, ela traduz assim: que o casamento seja honroso entre todos e a cama sem mácula, porém aos prostitutos e adúlteros Deus os julgará. A King James Fiel é aquela tradução do rei Tiago, né, de 1611, que é tida como a melhor tradução da Bíblia que se tem, e a gente tem ela traduzida em português. Então veja bem, a primeira vai da questão moral, a segunda é o discipulado como provisão de marido e esposa. É o discipulado em que você vive e ensina, e partilha com a esposa e partilha com seus filhos. E a terceira é aquela parte que todo mundo conhece, a provisão material, que é o sustento e o relacionamento. Se na sua vida de prioridade da família a única coisa que você faz é a provisão material, você não está num nível melhor do que um ímpio, do que um bandido, do que um corrupto, porque eles também fazem isso. O relacionamento da família, tudo aquilo que envolve isso, as viagens, os passeios, as festas, e a provisão material, provisão financeira para tudo, para as coisas de saúde, passeio, roupa, enfim, tudo isso aí é no normal. Só que a prioridade da família no reino de Deus para o cristão, ela envolve o exemplo moral, quer dizer, vida moral de marido e mulher, e a provisão espiritual, que é o legado que você deixa. Mas vamos lá, é mais fácil dar exemplo, como disse que eu ia dar exemplo. Vamos ver Noé. Gênesis 7:23 diz assim: Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, quer dizer, as suas noras, por causa das águas do dilúvio. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, e até as aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. 1 Pedro, na King James Fiel, ele explica assim: os quais, em outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas foram salvas pela água. Isto é, Noé, como pregador da justiça, ele pregou para todas as pessoas que ele conseguiu alcançar, mas ele não conseguiu alcançar todo mundo da sua geração. Então muita gente morreu sem ouvir a palavra do Senhor e foi para o inferno. Agora, a lição de casa, quando a família é prioridade, é que Noé fez o discipulado com sua família. Ele pregou para a família, e somente a sua família foi salva. Ela foi salva de morrer nas águas do dilúvio e foi salva do fogo do inferno. Então isso é ter a família como prioridade. Noé viu que ele não podia salvar a humanidade, ninguém estava dando crédito à sua pregação, mas ele salvou a sua família. A sua família estava com ele. Vocês imaginam, quando ele olhou lá fora e viu, olhou, os filhão dele estavam lá, esposas, noras, quer dizer, futuramente filhos netos. Segundo, Josué. Num tempo em que parecia o tempo de hoje, as pessoas achavam ruim de servir a Deus, o Josué diz, Josué 24:15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é família como prioridade. Josué diz,
eu e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Segunda, voltada para a primeira, fazendo a terceira. Isso é um servo de Deus, alguém que entendeu, é maduro. Então, eu obedeço a Deus, cuido da minha família e faço a terceira, que é a sua obra. Quanto mais carnal você tiver, mais fácil vai ser aceitar a mentira que agrada o seu coração. Quanto mais espiritual você estiver, mais fácil será aceitar a verdade. E isso pode não agradar o seu coração, se ele for carnal. Josué foi bem claro: se parecia mal para todas as famílias do povo hebreu servir ao Senhor, ele, Josué e a família dele continuariam a servir ao Senhor. Mas eu vou dar um exemplo negativo, uns exemplos negativos para a gente ver o que acontece quando a gente trata a nossa família do jeito que a gente acha que é melhor e não segundo a palavra de Deus. E vou dar um exemplo de 2 homens de Deus, não é de qualquer um não. O rei Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, mas ele não cuidou da família como Deus manda cuidar. Segundo Samuel 11 diz isso. Começa aqui os erros de Davi. E sucedeu depois de um ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Estou lendo pela King James Fiel. Então, veja bem, guerra, todo mundo lá batalhando, infelizmente era assim. Hoje não está muito diferente. Davi ficou em casa, Davi não quis ir. E sucedeu, ao cair da noite, que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E no terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou a inquirir acerca da mulher, quer dizer, ele já estava mal intencionado mesmo. E foi-lhe dito: não é essa Batseba, a filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu? E Davi enviou mensageiros e a tomou, e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza, e ela retornou para sua casa. Davi, sendo casado com Mical, ele comete adultério com Batseba, que era casada com Urias, seu soldado. Davi então lhe manda matar Urias, o marido dela, porque ela fica grávida. Dá ordem lá para manter o marido dela sozinho na frente de batalha dos inimigos, né? Os inimigos matam ele e todo mundo se livra, né? Ele achou que ninguém via isso. Aí ela ficou viúva. Aí ele vai e se casa com ela. Por quê? Porque a palavra de Deus coloca muito bem isso, né? A questão do casamento. Ele diz assim: porque a mulher, Romanos 7, 2, 3, eu estou lendo pela King James Fiel. Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. E assim, enquanto seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, mesmo que ela venha se casar com outro homem. E a mesma coisa o homem com a mulher. Então, o Davi não podia casar com a Batseba, mesmo que ela divorciasse, porque o marido estava vivo. Então o que ele faz? Ele manda matar o marido dela. Aí agora ela é viúva, ele pode casar segundo a lei de Deus. Isso manchou o testemunho para sempre de Davi. 1 Reis 15, 5 diz assim: porque Davi fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de nenhuma coisa que ele lhe ordenou todos os dias da sua vida, salvo, exceto somente na questão de Urias o heteu. Mas qual foi a consequência? Esse é o problema. Os nossos erros, eles repercutem nos filhos, porque o exemplo dos pais é importante para os filhos. Olha só a questão. Como consequência, a desgraça caiu sobre os filhos dele. Amnon estupra a sua meia-irmã Tamar, segundo Samuel 13, 1, 22, logo na sequência. O Absalão, que era meio-irmão e era irmão de Tamar, ele se vinga e mata Amnon, segundo Samuel 13, 23, 26. Absalão, ele comanda uma rebelião contra o seu pai, o rei Davi, segundo Samuel 15, naquela época já tinha isso. O Salomão, o outro filho dele com a Batseba, por causa das mulheres que ele acabou se casando em conchavos políticos, ele passa a adorar principados demoníacos como os deuses Astarote, Milcom, Quemos e Moloque.
1 Reis 11, 9. E por causa disso, o que acontece? O seu filho Roboão, neto de Davi, se tornou um rei ímpio e causou a divisão no reino de Israel. 1 Reis 11, do 9 ao 13, do capítulo 12. Ficando 10 tribos de Israel com o rei Jeroboão, e Roboão ficou com Judá. Então veja bem, a forma com que ele conduziu a sua família, ele não pensou nos seus descendentes. E eu vejo que a nossa geração de hoje, que se diz cristã, que diz que prioriza a palavra, eles não questionam os seus descendentes. Infelizmente, esse egoísmo é que tem feito com que gerações as famílias se tornem assim. Olha a situação, os Davi sofreu e chorou até a morte. E mesmo depois da morte, porque depois que morre, você não vê os problemas que ficam. Porque ele valorizou, infelizmente, ele fez aquilo que os cristãos fazem hoje. Ele desprezou o ensino espiritual para a família. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele só se preocupou em dar à sua família as coisas materiais. E por isso ele acabou em pecado e permitiu que o pecado destruísse a paz e a vida espiritual de sua família, inclusive matando filhos, né? Veja bem, a família não pode ser desculpa nem muleta para a gente não fazer a vontade de Deus. Não deveria ser assim. Se você não tem tratado a sua família como Noé e Josué, você vive como um ímpio. A Bíblia diz assim em 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse negar aqui, cuidado dos seus, não é apenas materialmente, é espiritualmente, porque ele está falando de cristão. Se um cristão deixa de cuidar espiritualmente da família, de passar o que é necessário, é isso que acontece. Mas a gente ainda tem mais algo sobre a família: a má educação dos filhos. Vou pegar o exemplo de Eli. Veio um homem de Deus até Eli, e ele trouxe a profecia. 1 Samuel 2:29. Deus então fala para o Eli, que era um sacerdote: por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim. Portanto, ele colocou a segunda prioridade em primeiro, e Deus veio para baixo. Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do povo de Israel. E depois Deus usa o Samuel, que era um menino pequeno, ainda estava aprendendo. 1 Samuel 3,13, Deus diz: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então ele viu os filhos fazendo as coisas. O que é execrável? A palavra kalal em hebraico, ela tem 3 significados: é desprezar, é tornar vil, é não dar valor, é amaldiçoar. A ideia é de uma pessoa rápida para desprezar as coisas do Senhor. Então ele via os seus filhos levando as coisas do Senhor de qualquer jeito, desprezando. Ele não repreendeu, ele não corrigiu. O que acontece? O que aconteceu com o filho dele? 1 Samuel 4,11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Foi isso, morreram jovens, morreram ainda na idade, na flor da idade. Pelo fato do quê? Porque ele amou mais os filhos do que o Senhor. Ele achava que amava a Deus, mas na prática ele fazia o contrário. Se os seus filhos não estão aprendendo a dar valor no culto, a dar valor no discipulado, a dar valor nas coisas de Deus, você é o responsável. Eli deu no que deu. Sabe o que aconteceu com Samuel? Infelizmente ele repetiu o erro do seu mestre. Ele faz a mesma coisa, e por isso que começou os reis em Israel, porque os filhos dele não seguiam o exemplo dele. Veja bem, Samuel, o segundo maior profeta de Israel, falhou quanto à sua família. Então não adianta só o fato de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você tem que se preocupar com os seus filhos, com a sua prole. Você tem que ensinar os seus filhos a serem cristãos de verdade, a serem discípulos de Jesus. Isso é priorizar a família. Se você não faz isso, você está acreditando numa mentira. Você não está priorizando a sua família coisa nenhuma. Você está simplesmente deixando a sua família seguir o caminho das famílias que estão indo para o inferno. Terceiro, a terceira prioridade da igreja. Eu creio que de todas as prioridades, essa é a que mais se estão pisando, chutando de qualquer jeito. O povo está dando mais valor para baile e bebedança
do que para a obra do Senhor, para a igreja. Mas vamos pegar os exemplos, porque eu acho que aqui exemplo é mais fácil. Muitos cristãos, então, em nome da prioridade da família, abandonam a prioridade que é a igreja. Igreja que eu falo, gente, é a congregação, a comunhão da igreja do corpo de Cristo. Então, tudo aquilo que envolve a obra do Senhor. Para a gente ter uma ideia, vamos lá, Efésios 5:25, que diz: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo amou a igreja de tal forma que deu a vida por ela. Então, o amor que eu tenho que ter pela igreja é igual de Cristo. E por isso que ele fala que os maridos têm que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Em Hebreus 10:25 ele diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Hoje teremos que atualizar, né? Como é costume de muitos. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia que nós estamos esperando. Mas vamos para exemplo, gente, vamos para exemplo. Exemplo ajuda tudo. Vamos ver o exemplo de cristãos, das famílias na igreja. Quem que eu vou começar? Eu vou começar pegando pesado. Eu vou começar com a família sagrada. Atos 1:13-15 diz assim: e entrando, subiram ao cenáculo onde estavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse: o primeiro exemplo vai começar a igreja. Em Atos 2 começa a igreja com a descida do Espírito Santo. Jesus terminou a sua missão, ele foi para o Pai. Entre 120, quem estava lá? A mãe dele, os 4 irmãos dele e pelo menos as 2 irmãs. Isso é fazer a primeira, a segunda e a terceira prioridade. Jesus não deixou a família dele fora do propósito do Pai. Vai começar a igreja, quem está lá? A família de Jesus. Ele deu exemplo em tudo, perfeito. Ele fez questão de fazer, de obedecer. Quem faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro. A sua mãe Maria, seus 4 irmãos. Onde que está escrito isso, pastor? Vamos lá, lê um versículo só que diz. Marcos 6:3, Evangelho. Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Então os irmãos deles se chamavam Tiago, autor da epístola, José, Judas, autor da epístola, e Simão. E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Irmãs, então, pelo menos 2 eram. Jesus volta para o Pai Celestial, mas antes cuida para que sua mãe, Maria, seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão e as suas irmãs estejam aonde? Na igreja. Agora eu vou pegar 2 mulheres. Os maridos delas não eram crentes. Aí vão para dizer assim: mas o meu marido não é crente. Vamos ver, a Bíblia também tem exemplo. Agora estão pegando exemplo de igreja, mas igreja com família, não quero isolado. Porque a Bíblia é rica em tudo que a gente precisa. 2 Timóteo 1, 2 e 5 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele então exorta o Timóteo, trazendo à memória, ele devia estar num momento de desânimo, de lutas, né? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então ele cita quem? Olha que bonito, a vovó Loide ensinou a filha Eunice, e Eunice ensinou o seu filho Timóteo. Porque o pai dele, lá em Atos 16, a gente vê que ele era grego, então ele adorava a Deus, ele não quis se converter. Pelo menos não, a Bíblia não narra aqui. Qual foi o fim da vida do filho, do netinho? Está lá, 1 Tessalonicenses 1 e 2, 6, parte A e parte B. Paulo e Silvano e Timóteo, apóstolos de Cristo. Aquele garotinho
Quem netinho agora é apóstolo do Senhor Jesus Cristo? Vovó, você imagina, vovó e mamãe tiveram que fazer a coisa funcionar. É esse o exemplo. Ó, a primeira, a segunda e a terceira prioridade. Vocês estão vendo? É assim que funciona. Vamos na outra família, Cloé. Muitos não conhecem. 1 Coríntios 1, 2 e 11. Diz assim: Paulo, chamado de Jesus, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Então esta família, a família de Cloé, eles eram crentes lá, cristãos, discípulos lá em Corinto. Eles viram os problemas que se estavam na igreja. O que eles fazem? Eles notificam, eles comunicam o apóstolo Paulo, que era o pai espiritual deles. Era uma família dedicada e zelosa pela causa do Senhor, obedecendo a primeira, a segunda e a terceira. Você deve entender que na igreja significa que nós fomos chamados para servir. Olha Romanos 16, dá uma olhada. Capítulo 16, vou ler 3, 5, 7, 10, 13 e 21. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e foram antes de mim em Cristo, então se converteram primeiro. Meus parentes, família trabalhando na obra, na igreja. Saudai aos da família de Aristóbulo. Depois no versículo 11, saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. 12, saudai a Trifena e Trifosa, deviam ser gêmeas, né? As quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Quer dizer, a mãe dele era também alguém que ajudava muito ele. Saúdam-nos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jasão, e Sosípatro, meus parentes. Vocês percebem? Eles estão aqui, poderiam estar nas nossas famílias. Eles obedeciam as prioridades na ordem certa. Gálatas 6,10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Então, muita gente crê numa mentira e vai contra a palavra de Deus. Mas ainda tenho mais algo para dizer sobre isso. Você não pode se conformar em ser um servo inútil. Lucas 17,10, na King James Fiel, traduz assim: assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei: nós somos servos inúteis, fizemos o que era nosso dever fazer. A Corrigida Fiel diz: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. A Revista Atualizada traduz: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi mandado, ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Depois que fizer apenas o que te foi mandado fazer, nós seremos servos inúteis. E não fazendo quase nada do que Jesus ordenou. Que tipo de servo nós somos? Faz o que a gente faz, o que a gente acha que é melhor. Só que hoje, eu estou dando exemplo para vocês, na prática, escrito na Bíblia. Então, questionar isso é questionar a palavra. Estou citando o texto do Antigo, do Novo, da Carta, dos Evangelhos. A Bíblia toda está aí. Mas tem mais uma situação interessante. Quando a sua tia Salomé, porque segundo alguns estudiosos era a tia dele, de Jesus, irmã de Maria, né? Comparando em Mateus 27, 56, Marcos 15, 40 e João 19, 25. A tia Salomé, ela pediu que Jesus, no reino dele, quando ele viesse para o seu reino, cada um dos filhos dela, né, o Tiago e o João, se assentasse uma à direita e outra à esquerda dele. Aí Jesus responde: então, Senhor, mamãe, ela falou: Senhor, né, passou na frente de todos e disse: consegue, quando o Senhor vier no teu reino, o Senhor põe um filho meu à tua direita e uma à tua esquerda. Falava: Deus, filho não é mãe, vai fazer o quê, né? Então Jesus disse assim. Então Jesus, chamando-os para juntos, vocês imaginam que eles ficaram tudo bravos, né? Claro. Ainda mais Pedro, naquela época, ele não estava muito convertido, né? Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles.
Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Olha, serviçal. O que quer dizer na empresa? Eu sou serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. A palavra serviçal em grego é a palavra grega que é traduzida, inclusive, transliterada em português. É diáconos, que significa servo, garçom, o servo de um rei, aquele que serve comida e bebida. Então, Jesus diz que nós devemos ser diáconos, devemos servir. Então, nós fomos feitos na igreja para servir. Quando nós desprezamos a nossa congregação, nós não servimos. Então, a gente nem para candidato discerne muito. A quarta, as outras são menores. A quarta prioridade, você e seu ministério. Eu vou pegar o apóstolo Paulo. Atos 20, 22, 24, ele diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, para Paulo, o ministério dele era sagrado. Quem tem essa visão, essa noção, paga o preço. Quem não tem, faz de qualquer jeito, se é que faz. 2 Timóteo 4, 6, 8, quando ele estava terminando a vida, ele entrega essa mensagem: quanto a mim, vou ler pela revista atualizada, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Estava chegando na hora de morrer. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E ainda tem uma família interessante aqui para a gente citar quanto ao ministério, a família de Estéfanas, que está lá em 1 Coríntios 16, 14 e 19. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Eu vos rogo, irmãos, sabeis que a casa de Estéfanas, a família dele, é as primícias da Acaia, e que eles têm se dedicado ao ministério dos santos. Toda a família de Estéfanas se dedicava ao ministério dos santos. Eles eram diáconos, eles serviam a igreja. Que também nos sujeitei aos tais, e a todo aquele que nos ajuda e trabalha. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque o que estava faltando da vossa parte, eles supriram, porque eles revigoraram o meu espírito, e o vosso, reconhecei, pois, os tais. As igrejas da Ásia vos saúdam, Áquila e Priscila vos saúdam muito no Senhor, com a igreja que está na sua casa. A igreja primitiva não teve dificuldades, aliás, foram a melhor geração de cristãos que o Senhor Jesus teve na terra, foi essa. Eles cumpriram tudo como tinha que ser feito, foram modelos e estão no Novo Testamento. Se você não for discípulo, vai passar muito tempo só se explicando, porque você faz uma coisa e não faz outra, você não vai fazer corretamente. Somente alguém que é discípulo de Jesus consegue colocar em prática as prioridades do reino. E a última prioridade, para encerrar, a quinta prioridade é o trabalho. Mas você vai falar, mas por que trabalho não está na frente de ministério, de igreja? Se a gente não trabalhar, a gente não sustenta a família. Vamos encarar primeiro as coisas no patamar de vida. Prioridades e valores na sua ordem não é uma coisa que você vai fazer e uma coisa que você não vai fazer. Tudo você vai fazer, só que você vai dar a importância no tempo certo. Muitos cristãos, em nome da família, eles abandonam todas as outras, o ministério especialmente. Isso é prova de que não cresceram, né? Então, se não cresceram, não são discípulos. Todos nós precisamos trabalhar para promover o sustento das nossas famílias. Mas a gente não troca de emprego? Ou alguém está no emprego, mesmo emprego, desde quando começou, vai se aposentar? A maioria não, a gente troca de emprego por muitos motivos. Por causa da família, por causa de tantas coisas. Teve gente que eu vi aí, artistas, não são do mundo, são do mundo. Saiu de uma emissora, parou de trabalhar para cuidar do filho. Eu tenho uma cliente empresária que ela vai fechar a empresa dela porque ela precisa dar atenção para a filha dela. O marido sustenta o suficiente, ganha o suficiente para manter um padrão de vida, ela vai parar para cuidar da filha. Então o trabalho, ele vai depender muito
O Asaf Borba, ele trabalhava na Rede Globo e ele saiu de lá para se dedicar ao ministério porque era incompatível. Eu deixei sair de emprego por causa disso também. Então, o emprego, ele é sim, o trabalho, ele é a quinta prioridade. Ele está na ordem, eu preciso trabalhar. Mas eu não vou trabalhar. Vocês imaginaram você ser convidado como pastor para trabalhar na porta de um bordel? Como diz? Ô pastor, e aí, tudo bem? Como diz? Não, então assim, ele é a quinta, é a ordem. Não é que não vai ser feito. Tudo tem que ser bem feito, porque Deus quer que faça bem feito. Todos eles. É uma questão de prioridade. Eu coloco na ordem. Paulo e Barnabé trabalharam. Está lá, 1 Coríntios 9, 6, 12, ele diz: ora, ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. E depois disto, partiu Paulo de Atenas, aqui estou lendo Atos 18, 1 e 3, e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Eu trabalho desde os 9 anos de idade, empresa desde os 12. E por último, encerrando, Jesus também trabalhou. Mateus 13, 55 diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus filhos Tiago, José, Simão e Judas? Jesus, como filho primogênito, ele era ajudante do pai. Portanto, ele tinha a mesma profissão que o pai. Jesus era carpinteiro, né? Aquele artesão que trabalha com madeira. Com a morte de José, que não é citado, né? Mas José não aparece, seria Jesus o responsável pelo sustento da família. E é interessante que ele tinha um problema aqui. Você já viu que ele fala assim: não se chama sua mãe Maria. Normalmente um homem, ele é conhecido como filho do seu pai. Sempre a referência, especialmente no Oriente. Chamar Jesus de filho de Maria era um insulto premeditado à legitimidade do seu nascimento, pois nenhum homem no Oriente Médio, seja o seu pai esteja vivo ou morto, era conhecido como filho da sua mãe. Agora era machismo, mas era assim a ideia deles, né? Mesmo assim, Jesus cumpriu o seu papel. Quando você é um discípulo de Jesus, você, como filho de Deus, será guiado pelo Espírito Santo e vai conseguir harmonizar as 5 prioridades. Elas não se conflitam. Você vai ter sabedoria para fazer todas elas. O cristão que vive na carne, ele não consegue compreender e nem praticar essas prioridades. Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,13, na King James Fiel: as coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino e sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Deus, família, igreja, ministério e trabalho. Quem obedece a Deus cumpre todas elas e coloca no propósito de Deus. Pai Celestial, está entregue a tua palavra, a tua mensagem desta noite. Que o Senhor esteja colocando no coração dos discípulos a ordem das prioridades que o Senhor nos traz. O Senhor é o primeiro, a família, a igreja, o ministério, o trabalho. Nós temos harmonia de fazer e executar isso sem que uma prioridade prejudique a outra. É o crescimento, Senhor. Como todas as outras atividades na nossa vida, nós temos que priorizar. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem. Deus te abençoe.